Livro de Jó, capítulo 42, e o versículo 2 é o versículo que o Senhor prepara para nós nesta noite, para nós meditarmos na palavra de Deus e para nós fazermos menção do nome do Senhor. Para isso nós estamos aqui. Para isso nós estamos reunidos, para proclamar o nome de Jesus, para dizer que não há outro nome no qual nós podemos confiar, apenas o nome de Jesus. Nome que é sobre todo nome, nome que transforma, que dá vida, que muda a história, que muda realidades e que faz com que haja vida onde já não existe vida. Faz o homem nascer, renascer do pó e das cinzas, e faz o homem que não tem vida em si mesmo passar a ter agora a vida eterna, uma vida eterna com Cristo. Esse é o Deus a quem nós servimos, e glória a Deus por isso. Jó capítulo 42, versículo 2, a palavra de Deus ela diz assim: Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Glória a Deus, eu vou ler mais uma vez, olha só, irmãos. É uma oração e Jó é um homem que está orando e dizendo essas palavras ao próprio Deus. Ele está dizendo assim para Deus, ó: eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Glória a Deus por isso. Essa é a palavra que o Senhor nos prepara nessa noite. Irmãos, eu tenho percebido quando estava preparando essa mensagem, esses pequenos esboços, o quanto o Senhor ele pode falar e pode revelar a sua palavra. Não importa quantas vezes você vem ouvir a mesma palavra, você vem ouvir o mesmo versículo, Deus tem sempre algo novo para te trazer. Deus tem sempre algo de especial e transformador para trazer ao seu coração. E quando eu li essa palavra e percebi e lembrei da história de Jó, eu pude perceber assim que existe um ensinamento nesse versículo. Né? Com tudo que Jó viveu ali nos 41 capítulos, né? Tem toda aquela história, né, lastimável do que Jó passou. Ele chegou a fazer uma oração a Deus e ele disse assim para Deus: eu sei que o Senhor tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Essa palavra ela traz um ensinamento sobre como nós podemos ter uma vitória em Cristo Jesus. Como que você e eu podemos ser vencedores diante do Senhor. Jó foi o maior vencedor, humanamente falando, que eu poderia citar na palavra de Deus agora. Jó, ele venceu, ele foi um vitorioso nato, um vencedor por excelência. Sabe por quê? Porque ele venceu todas as provas que um ser humano poderia passar aqui na Terra. Ele venceu. Ele foi provado pelo próprio Deus e venceu. E olha que coisa interessante. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que com tudo que Jó passou, nós vamos falar um pouquinho só do que ele passou, mas com tudo que Jó passou, ele mostrou agora nesse versículo o grande segredo para que ele pudesse superar todas as lutas, todos os problemas, todas as dificuldades que ele passou e que ele viveu. Ele fez essa oração assim para Deus: Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode. Olha que voto de confiança em Deus. Eu sei que o Senhor tudo pode. E eu sei que tudo que acontece nessa terra, tudo que acontece nessa vida, é plano teu, é plano de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Eu sei que o Senhor tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum dos seus planos pode ser impedido. Irmãos, Jó foi provado. Eu quero compartilhar com você um pouquinho da história dele, porque nós temos várias áreas nas nossas vidas e Jó foi provado em todas as áreas da vida. Isso aconteceu com ele. Ele foi provado em todas as áreas, uma atrás da outra. E ele foi vencendo e foi vitória atrás de vitória. Foi vitória em cima de vitória. Foi isso que aconteceu com Jó. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos assim que Jó ele teve uma prova inicial que foi na vida financeira dele. Jó foi provado financeiramente. Era o homem mais rico, a Bíblia diz, do Oriente. Era um homem que tinha posses, ele tinha gado, ele tinha uma condição de propriedades muito grande. Né? Ele tinha servos e servas que trabalhavam para ele. Né? Jó tinha prestígio, tinha fama, ele tinha tudo isso. E de repente, irmãos, do dia para a noite, foi tudo tirado dele. Você percebe que quando a gente olha para esse mundo secular, esse povo que vive com uma vida e eles não têm Jesus no coração, eles não têm Deus, o que acontece quando vem uma dificuldade, quando vem um vento na vida financeira? Que é o que está acontecendo com milhares de pessoas agora no mundo. Né? A pessoa chega a intentar contra a própria vida. A pessoa chega a pensar em suicídio, né? E acabar com tudo e desistir da própria vida por causa da ligação que ela tem com aqueles bens. Não é?
E eu imagino a grande dificuldade que é para alguém que perde todos os seus bens do dia para a noite, como aconteceu com Jó, não é? Jó, ele perdeu tudo. Foi chegando uma notícia atrás da outra. Foi chegando uma dificuldade em cima da outra. Olha, seus servos, né, parte deles morreram, os seus gados morreram, foram furtados aí, né? Sumiram. Seus campos estão acabados, você não tem mais nada, você está falido, você está fracassado, né? E aí quando o Jó começou a pensar sobre a condição financeira dele, olha só, que coisa interessante, que segredo interessante que ele usou para superar. Ele disse uma palavra que é assim, ó: nu eu saí do ventre da minha mãe e é nu que eu tornarei para lá. Olha que coisa tremenda e maravilhosa. Se cada pessoa que tem uma perda na sua vida financeira, uma perda material, ela olhar para trás, né? Ela olhar para o início da vida dela e ela perceber que ela não tinha nada, ela nunca teve nada. Ela nunca teve nada. Dá lá para cima, por favor. E de repente, o que acontece? Como aconteceu com Jó, né? Ela vai olhar para aquela situação e vai pensar assim, ó: eu nu saí do ventre da minha mãe e é nu que eu vou tornar para lá. Jó, ele abriu mão de tudo. Quando ele percebeu que ele tinha perdido tudo, ele disse assim: bom, eu não tinha nada quando eu cheguei nessa terra, eu vou embora sem nada, então que diferença faz? E ele superou essa primeira etapa. Ele superou essa primeira luta que ele passou, né? Depois Jó teve um problema na vida familiar, muito mais grave, muito mais difícil, né, do que o primeiro problema. O que aconteceu com Jó? Ele estava com os filhos dele numa festa, os filhos que ele tanto amava, 10 filhos, né, 7 filhos e 3 filhas. E o que aconteceu com ele? Ele recebeu uma notícia muito triste. Os 10 filhos dele, no mesmo dia, estavam mortos. Eles foram mortos. Né? Veio um vento do Oriente, né, soprou sobre a casa, abalou as colunas da casa e todos eles foram esmagados, eles morreram. Né? E Jó passou pela dificuldade de, em um só dia, enterrar os seus 10 filhos. E ele não tinha mais filhos agora. Você começa a olhar quando ele para a vida de Jó e imagina só o que ele pensou sobre aquele primeiro problema dele, o problema financeiro que ele estava passando. Como ficou insignificante. Foi difícil para ele superar, mas e agora? Agora o segundo problema dele era muito maior, não é? A família dele estava destruída, né? E ele olhou para aquilo e pensou também: e agora? Né? Meus filhos, tudo que eu tinha eram meus e foram tirados de mim. Mas como que ele fez para superar? Ele disse uma palavra que era assim: olha, Deus deu e Deus tirou. Olha o que ele disse: eu tinha esses filhos porque Deus havia me dado. E agora não tem porque Deus levou de volta. Então Deus deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só, irmãos, o segredo para alguém ser vencedor é, ao invés de blasfemar, como qualquer um faria, você olhar e dizer assim: não, eu vou bendizer o nome do Senhor, porque o nome do Senhor é bendito. Não importa o que aconteça nessa terra. Esse planeta pode ser consumido, pode ser destruído, não importa. Bendito é o nome do Senhor. E ele ultrapassou mais uma vez uma barreira de dificuldade na vida familiar dele e venceu, para a glória de Deus. Depois disso, quando o Jó pensou: agora eu não tenho mais nada, está tudo acabado, né? Jó sofreu uma dificuldade muito grande na saúde dele. A saúde dele foi afetada e foi afetada gravemente, né? A Bíblia diz que Satanás foi até Deus e pediu permissão para tocar na saúde de Jó, para tocar na pele de Jó, dizendo assim: agora ele vai blasfemar na sua face. Pode perceber. O que o homem não dá pela sua vida? Olha. E de repente, irmãos, quando você olha para a situação deste homem Jó, ele estava inteiro, cheio de feridas, estava acabado. Para você poder ter ideia, ele se descreve a si mesmo como alguém que ficou a pele e o osso. Essa foi a situação dele. Ele tinha feridas da planta do pé até o topo da cabeça, né? Todo o corpo dele estava cheio de infecções, de inflamações. E ele, analisando o próprio corpo, ele disse assim: a única parte do meu corpo que não tem uma inflamação agora, que não dói agora, são as minhas gengivas. Olha só a situação que esse homem chegou. E ele olhou para o chão, viu um caco no chão, né, um caco de telha, alguma coisa assim, um caco de barro. E ele usou aquele caco, né, que agora era a única posse que ele tinha, era um caco, para poder coçar as feridas, para poder aliviar um pouco daquela coceira, daquela dor que ele estava sentindo. Olha só, eu acredito que Jó, quando ele olhou para o caco, e um caco feito de barro, ele começou a lembrar de quem ele era. Ele sabia que ele era feito de barro, que não tinha grande diferença entre ele e o caco. E é assim que você deve orar a Deus quando você se sentir que você está sendo humilhado. Você se humilha mais diante do Senhor. Você fala: quem sou eu, Senhor? Eu sou um caco. Nem vaso eu posso dizer que eu sou um vaso quebrado. Eu sou caco entre os cacos. Olha só. E foi o que Jó fez. Ele pegou o caco e começou a se coçar. E ele superou também essa situação de saúde, né, lastimável. Depois,
Jó enfrentou um problema na vida dele que era a parte da vida conjugal dele, não é? Ele é um homem casado, né, mas uma mulher que sofreu uma coisa muito difícil. A mulher perdeu seus 10 filhos, né? A mulher viu os seus bens irem todos embora. O marido agora nessa situação de enfermidade, de doença. Então ela se aproximou dele e perguntou para ele: como é que você consegue manter essa integridade ainda? Amaldiçoa seu Deus, morre logo, né? Mas Jó sabia a fragilidade que tinha a mulher, mas agora que ele precisava de um apoio, agora que ele precisava de alguém para falar, persevera, fica firme, né? Precisava de uma voz daquela companheira que era para estar do lado dele, ela virou para ele e falou: amaldiçoa seu Deus, morre logo, né? Mas fazia parte da prova dele. E olha só o que aconteceu, ele enfrentou também esse problema. Ele não disse que ela era uma mulher louca, mas ele disse que ela falava como uma louca, não é? Com aquelas palavras. Mesmo assim sabia que era a mulher dele. Mesmo assim ele estava se sentindo humilhado. Ele dizia que a mulher não podia suportar nem o hálito dele. Mesmo assim ela falava assim: olha só, Jó dizia assim: é minha esposa, é minha mulher, ela está aí, né? Ela não morreu. E olha só que coisa interessante. Depois disso, Jó viveu um problema com amigos, não é? Todos os amigos dele, o prestígio que ele tinha foi tirado deles. E os únicos amigos fiéis que ele tinha, que eram três, e eles estão participando de todo o livro de Jó, você pode perceber pela palavra de Deus. Esses três, eles ficavam tentando arrumar uma justificativa, uma, uma explicação por aquilo que Jó estava vivendo. E olha só o que aconteceu. Os três amigos que Jó tinha, eles falavam contra Jó. Eles apontavam que Jó tinha algum pecado, que ele estava pagando algum preço na vida dele. Que coisa tremenda, irmãos. Os amigos dele eram esses. Jó perdeu o prestígio social. Ele não era mais reconhecido como ele era antes. As pessoas passavam e viravam o rosto para ele. Acabou. O desprezo por pessoas, o desprezo social, é uma coisa que acaba com o ser humano. Destrói psicologicamente, destrói moralmente. Você se sente um nada, não é? E Jó viveu isso também. E superou também. Mas de todos esses problemas, irmãos, eu vou falar para você. Teve um mais difícil. O mais difícil de todos, na minha opinião. Jó passou por um problema que talvez você tenha passado, talvez eu já tenha passado na minha vida, né? Eu já passei, que foi algo que é chamado o silêncio de Deus. Você pode ter certeza, não tem coisa mais terrível do que isso. Porque com tudo que você passe na sua vida, se você tem condições de dobrar os seus joelhos, de adorar ao Senhor, de se derramar diante do Senhor em lágrimas, Deus ele te ouve, o Espírito Santo vem, te consola, te dá alegria, te dá paz. E de repente você está bem de novo. E alguém olha para você e fala: nossa, você está sorrindo, você parece que tá se recompondo. Você fala: glória a Deus, Deus é na minha vida. Jesus me abençoa, a mão do Senhor é sobre mim. Deus fala comigo. Mas Jó passou por uma prova de silêncio de Deus. Ele experimentou o silêncio de Deus. Coisa terrível na vida de um ser humano. Eu falo para você, talvez você tenha experimentado momentos assim também, mas nunca duvide de que Deus ele fala com o ser humano. Nunca duvide de que Deus fala com você. Eu recebi uma mensagem de um colega que é um ex-viciado em drogas, não é? E eu achei muito interessante as palavras que ele usou, né? Mesmo numa linguagem assim de bastante gíria, uma linguagem, né, do pessoal dessa área, assim. Ele chegou e disse assim: olha, eu vou falar um negócio para você, meu amigo, agora eu sou crente. Era uma mensagem, ele vendo para um outro amigo, né? Agora eu sou crente, agora eu sou igual a você e tal, e eu fui para a igreja, mano, e sabe o que aconteceu? Eu comecei a perceber que vinha um pastor, vinha alguém, um e o outro, e dizia assim: ó, Deus falou comigo. Aí chegava uma irmã: Deus falou comigo. Aí eu perguntei assim: como assim Deus fala com a pessoa? Ele dobrou o joelho dele, irmãos, e disse assim: Deus, eu estou ouvindo que o Senhor falou com um, falou com o outro, eu também sou crente. Eu também creio, fala comigo, eu quero te ouvir. Fala qualquer coisa. Olha só que voto de fé. E talvez crentes tão antigos na fé como você, como eu, não tenham uma fé, uma convicção de fazer uma oração dessa. Uma oração de ousadia, como ele fez. E na mesma hora ele disse que Deus falou com ele. Ele percebeu claramente e falou: Deus fala mesmo, isso é verdade. Agora ele testemunha para todos. Ele diz assim: ó, pede para Deus falar com você, para você ter essa experiência maravilhosa. E Deus falava com ele assim: ora por essa pessoa, que ela precisa de você. Um amigo que ele não via há 10 anos, ele orou pela pessoa e a pessoa ficou maravilhada, porque Deus tomou ele para poder fazer essa oração de intercessão, que é tão poderosa, que é tão impressionante na vida de um ser humano, não é? E isso aconteceu com ele também. Então são todos esses problemas, irmãos, são todas essas dificuldades que você e eu podemos enfrentar nas nossas vidas. Mas você só vai ser um vencedor quando você fizer como Jó. Você nunca vai passar por um problema como Jó, nem eu. Para a graça de Deus, pela glória de Deus. Porque nós não suportaríamos.
Mas os problemas que você vai passar em cada área da sua vida, Deus espera que você não blasfeme do nome dele. Deus espera que você não blasfeme contra a sua própria vida e nem seja ingrato diante do Senhor, mas pelo contrário, que você possa olhar e falar assim: não, eu permaneço fiel. Eu vou manter a minha integridade, a minha fé diante do Senhor. Eu vou continuar sendo abençoado diante do meu Deus. É assim que acontece. Dizendo: bendito é o nome do Senhor. Então, eu quero só concluir, irmãos. Existem 3 características, né, que um vencedor ele tem. E eu quero que você anote se você tiver um papel na sua mão, porque é muito importante. A primeira característica de um vencedor é a capacidade de superação. Foi o que eu falei para você sobre a vida de Jó. Né? Traumas, dificuldades, lutas, isso todos nós vamos sofrer, todos nós vamos passar nessa vida. Mas a nossa capacidade de superar esses problemas é o que nos mantém como vencedores. É o que nos coloca numa posição de vitória diante de Deus e diante dos homens. Superação. E para poder superar, nós vamos ter que abandonar os traumas do passado. Nós vamos ter que abandonar tudo aquilo que nos aflige, que nos deixa mal até os dias de hoje, que deveria ter ficado para trás, deveria ter desaparecido, não é? O apóstolo Paulo, ele escreveu assim, ó, em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Ele escrevia para os irmãos assim, dizendo bem claro que a salvação é algo que é tão precioso, mas ele mesmo não era garantido de dizer: eu já sou salvo, eu posso dizer isso, não. Ele estava dizendo que ele era frágil assim como você, assim como eu. E ele escreveu assim, ó, em Filipenses 3,13: irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, já tenha alcançado a salvação. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha só, ele começou a mostrar aqui, irmãos, como é que você supera trauma, como é que você supera problemas. E pode ser de 10 anos atrás, de 50 anos atrás ou do dia de ontem. Você olha para trás e diz assim: olha só que coisa tremenda. Eu vou me esquecer do que passou. Eu vou me esquecer do que ficou para trás. E vou olhar para frente. E vou olhar para diante. E vou seguir para o alvo. Porque existe um prêmio. Existe um prêmio para quem segue para o alvo. É o prêmio do chamado celestial de Deus que está em Cristo Jesus. Então, primeiro ponto: capacidade de superação. É isso que te caracteriza como vencedor. Seja capaz de superar. Não deixe que aquela coisa, não fique reclamando, vivendo aquela: ai meu Deus, eu não aguento mais, minha vida inteira é isso. Para com isso. Para de viver lástimas. Olha para aquilo e fala: superei, é passado, já não lembro mais, agora eu quero ver para frente. Agora eu vou pensar no futuro. Agora eu vou pensar como é que eu vou mudar meu presente, a minha vida a partir daqui. É assim que você faz. E você pede para Deus, para que Ele te capacite, para que você possa ser capacitado para a superação dos problemas dessa vida em todas as áreas, em nome de Jesus. Né? O segundo ponto: você precisa viver o presente. Era o que acontecia com Jó. Eu falo para você, quando Jó estava vivendo o problema com a família dele, que era grave, ele já não lembrava mais o que tinha acontecido ali, né, na condição financeira dele. Né, quando ele estava na situação dele lastimável da saúde, quase morte, parecia que o passado agora já ficou, já foi, é passado. Ele começava a focar no presente, o que ele estava vivendo, ele declarava aquilo diante de Deus. Então, nós precisamos viver o presente. Jó também não pensava no pior que poderia acontecer dali para frente. Ele não pensava assim: o meu futuro vai ser um futuro incerto. Talvez a minha vida vai ficar pior do que já está no dia da manhã. Ele não fazia isso. Ele falava: não, eu estou vivendo o problema hoje. Mas o futuro, ele falava assim, pertence a Deus. Não é? E você vai perceber que no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 34, o Senhor Jesus nos ensinou sobre isso. Com toda clareza, Jesus ele disse assim, ó: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Olha só. Não estejais ansiosos pelo dia de amanhã, ou não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Olha só. O amanhã pertence a Deus, não pertence a você, não pertence a mim. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Você começa a perceber que a segunda qualidade de um vencedor é ele tem a capacidade de viver o momento, de viver o presente. Você resolve os problemas do seu dia. Que problemas eu tenho hoje para resolver, para enfrentar, para superar? São os de hoje. Os do passado, não deixe me afetar mais. E os do amanhã? Amanhã eu vou ter outra agenda. Amanhã eu vou ter outro dia para poder resolver. Eu não quero pensar nisso. Então você vai ter uma capacidade muito maior de solucionar seus problemas. Uma capacidade muito maior de enfrentar as dificuldades da sua vida. Porque a sua cabeça não vai estar cheia de tudo que você passou e o que você está para passar. Você vai focar em um problema de cada vez. Você vai focar em uma dificuldade de cada vez e vai apresentar uma luta de cada vez diante do Senhor, aos pés da cruz, e pedir a vitória e receber a vitória em nome de Jesus. É assim que vai acontecer.
terceiro e último ponto que eu quero falar é o vencedor, a característica do vencedor é ele sabe aplicar a fé e a esperança. O vencedor em Cristo Jesus. Então a primeira coisa, a capacidade de superação, ele tem que ter. A segunda, ele aprende a viver o presente, a viver o momento. E a terceira, ele sabe aplicar a fé e sabe aplicar a esperança. Como eu disse, este homem chamado Jó, ele não ficava olhando para trás, ele não ficava preso a um futuro incerto, a um futuro de dificuldades, mas ao contrário, quando ele pensava no futuro, ele pensava sobre esperança. Ele dizia assim, ó, com tudo que eu estou passando, eu sei que o meu Redentor vive. Olha que coisa maravilhosa. Eu sei que o meu Redentor vive, o meu Salvador, aquele que me purifica, me santifica, aquele que me perdoa. Ele vive, ele está vivo. Olha só, Jó, irmãos, 2000 anos antes de Cristo, aproximadamente, ele disse assim, ó, eu sei que o meu Redentor vive. E ele se levantará sobre a terra. E é assim que você tem que fazer. Quando nós estivermos passando por uma luta, em qualquer que seja a situação, em qualquer que seja a área, nós declaramos diante do Senhor assim, ó, eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará sobre a terra. Ele se levantará em meu favor. Isso é confiança em Deus. O homem que confia no Senhor não pode ser abalado. Como a Bíblia diz, os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não podem ser abalados. Olha só, nós não podemos ser abalados independente da dificuldade. Jeremias capítulo 17, o versículo 7, a Bíblia fala sobre o que acontece com a pessoa que confia no Senhor, que deposita confiança no Senhor. A Bíblia chama essa pessoa, este homem, ou esta mulher de bendito, de bendita diante do Senhor. Está escrito assim, ó, Jeremias 17, 7. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Geralmente, irmãos, no momento de luta, no momento de dor, você começa a perder a esperança. Você começa a perder a esperança de dias melhores, de um futuro melhor. Você só olha para a desgraça pela frente. Você fala, pior do que está, ainda parece que não pode ficar. Você não consegue ter uma perspectiva de melhora. Mas aí você começa a sofrer maldição por causa disso. Mas olha o que a Bíblia diz, você tem que se tornar bendito, bendita diante do Senhor. E para ser bendito, precisa confiar no Senhor. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Quando você olha para a sua vida e você pensa assim, ó, não importa o que eu já vivi. Eu sei que tudo que acontece nessa terra, e inclusive na minha vida, são planos do Senhor. É aquilo que o Senhor preparou para acontecer. Os planos dele não podem ser frustrados. Eu sei que o Senhor me ama, eu sei que Jesus me ama. Eu sei que eu vou superar todos os problemas, eu vou vencer. E eu sei que o meu futuro é um futuro de bênção, um futuro de prosperidade, de paz, de saúde, de cura, de libertação. É isso que Deus tem para mim. Você começou a depositar sua confiança no Senhor. Você começou a depositar sua esperança no Senhor. E aquele que faz isso, ele não pode ser abalado, ele não pode ser frustrado. Mas ele vive todas as bênçãos que estão descritas na palavra de Deus. Cedo ou tarde ele vai viver. Em algum momento ele vai viver. Mas precisa permanecer fiel. Que você e eu possamos permanecer fiéis diante do Senhor. Eu não sei que luta você está passando. Eu não sei a dificuldade que você está vivendo. Mas uma coisa você pode ter certeza. O seu pai, eu vou dizer com toda a clareza para que você possa ouvir. O seu pai. Você é filho, você é filha de Deus. O seu pai sabe. Ele está no céu, ele sabe. Ele permite que você passe por algumas coisas assim para que você fique mais forte. Para que você fique mais preparado. Para que você fique pronto para poder vencer, prontos para poder derrubar qualquer barreira, qualquer dificuldade. Mas ele passa junto com você. Você não sofre sozinho, Jesus sofre junto com você. Ele sofreu por você, então ele sofre com você. Essa é a confiança que você tem que ter. Você dobra os seus joelhos e começa a falar, Senhor, o Senhor sabe o que eu estou passando, o Senhor sabe o que eu estou sentindo. Me ajuda, Senhor, me ajuda a vencer. Eu não quero blasfemar, eu não quero desanimar, eu não quero desistir da minha fé, mas pelo contrário, eu quero seguir em frente. Eu quero estar de pé com a espada na mão, como guerreiro, como filho teu, como alguém que traz alegria ao teu coração, meu Pai. Assim que você ora a Deus. E assim que você confia nele. Dizendo para ele que tudo que acontece na sua vida é plano dele. Nada pode ser abalado, nada pode ser frustrado. Você não atribui nem a Satanás as derrotas que você vive. Você não atribui nem a outras pessoas. Você simplesmente fala assim, ó, Deus permitiu esse momento aqui para mim. Mas é para que eu possa ter uma vitória lá na frente. É para que eu possa estar pronto para coisas grandes lá na frente. Porque o Senhor tem lugares altos para eu estar. É assim que você tem que orar ao Senhor. Deus tem patamares muito maiores para a tua vida. Mas você precisa permanecer fiel.
Diante da dificuldade, da luta, da dor, permaneça fiel. Permaneça fiel ao Senhor, permaneça fiel a Jesus. Jesus está voltando. Eu preciso falar para você, essas coisas que estão acontecendo agora é o anúncio da volta de Cristo. Ele está voltando. Esse momento é um momento maravilhoso no céu. Os anjos estão se preparando. Eles estão se colocando em posição. As trombetas estão prontas a serem tocadas. Jesus está vindo buscar. Mas sabe quem ele vai buscar? Só o que vencer. Só aquele que vencer, não é todos. Todos serão salvos? Não serão. Todos serão resgatados? Não serão. Todos receberão a coroa da vida? Não. Não receberão. Mas apenas aquele que perseverar até o fim. A Bíblia diz assim, ó, ao que vencer, eu darei a coroa da vida. Darei para ele uma pedra que vai ser colocada nessa coroa, cujo nome está escrito. É um nome que só ele, só aquele que recebe, ele sabe, ele conhece. Deus tem coisas maravilhosas para mim e para você. Uma vida eterna, uma vida de paz, uma vida de maravilhas. Aqui na terra, muitas lutas sim, mas vitórias também. É isso que Deus tem para você. O que você tem que fazer é muito simples, é confiar. É confiar que esta é a palavra de Deus que você está ouvindo. Jesus, ele venceu o mundo. Espiritualmente falando, houve alguém sim maior do que Jó. Houve um vitorioso maior do que Jó. Foi o próprio Senhor Jesus. Ele, como humano e como Deus, ele venceu uma luta que era uma tortura incomparável. Nada poderia se comparar ao que Jesus venceu, porque ele não tinha pecado. Ele nunca pecou, ele nunca errou. Ele era o próprio Deus encarnado, e mesmo assim, ele foi torturado e morto. Ele fez isso, sabe por quê? Porque existia um prêmio no final. É assim que a gente faz. O vencedor significa vencer, você tem um prêmio. Você vence as batalhas dessa vida e tem um galardão. Você tem um prêmio nos céus a receber, você tem um prêmio diante de Deus. Jesus, ele venceu a cruz, ele venceu o mundo, porque havia um prêmio a receber. Um prêmio muito precioso. Esse prêmio era a sua vida. Esse prêmio era a minha vida. Jesus olhou para você e para mim nesse ano de 2020 e disse assim, ó, vale a pena. Tudo que eu sofro, vale a pena eu vencer. Porque eu vou resgatar ele do pecado, eu vou resgatar ela do pecado. E eles serão salvos e viverão para sempre comigo. Uma vida maravilhosa, eterna, com Cristo. Foi isso que Deus conquistou para você e para mim. Então seja vitorioso em nome de Jesus. Desapegue das coisas deste mundo. Enquanto você estiver ligado às coisas deste mundo, a sua mente estiver ligada a coisas materiais, às coisas que são seculares, sabe o que vai acontecer com você? Você vai viver uma vida sempre de sofrimento, sempre de lamento. Até a hora que você começar a se desligar e falar, não, pera, Senhor, me abençoa, Deus. Me faz ver os céus. Me faz ver a tua glória. Igual Moisés disse. Mostra-me a tua glória, Senhor. Eu quero ver, eu quero te ver. Eu quero contemplar a sua majestade. Sabe o que acontece? Tudo nessa terra, irmãos, se torna insignificante, se torna pequeno, diante da glória maravilhosa que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Medita nessa palavra. Medite. Abra a palavra de Deus. Leia um pouquinho do livro de Jó. Leia um pouquinho do que ele passou. Olha para a tua vida, para o que você está passando. Né? Eu te parabenizo por você estar ouvindo essa palavra aqui, mesmo passando por lutas, mesmo passando por dificuldades. Porque Deus se agrada da tua vida. Deus olha para você e fala assim, está ali o meu servo fiel, está ali minha serva fiel. Então permaneça. Permaneça fiel em nome de Jesus.